Bom, pessoal, então retomando, vamos falar agora de imunidades parlamentares. A Constituição, ela confere aos parlamentares determinadas imunidades. Essas imunidades têm por finalidade proteger as funções desempenhadas pelos parlamentares. A imunidade, ou as imunidades parlamentares, elas não têm por finalidade proteger a pessoa do parlamentar, mas garantir que aquele eleito para o Poder Legislativo, eleito para o Congresso Nacional, possa desempenhar suas funções sem sofrer pressões, sem serem tolhidos no exercício de suas funções constitucionais. Então é sempre bom entender qual é a finalidade de uma imunidade. A gente tem uma percepção errônea em relação às imunidades. A gente acha que a imunidade é uma proteção à pessoa. Não, não é. É uma proteção à função. Não significa que nós temos que ter necessariamente todas as espécies de imunidades que nós temos. Eu, por exemplo, sou contra a imunidade processual. Acho que não é necessário que se tenha essa imunidade processual. A gente vai ver qual é a imunidade processual. Mas sou a favor da imunidade material. Então é importante entender a finalidade da imunidade, para depois analisarmos cada uma das imunidades. Então a imunidade, como eu disse, é estabelecida, ou as imunidades, melhor dizendo, são estabelecidas na Constituição com a finalidade de proteger as funções que a Constituição confere aos membros do Parlamento. Eu vou começar a analisar as imunidades a partir do Congresso Nacional, das imunidades conferidas pela Constituição aos deputados federais e aos senadores. Uma vez analisar as imunidades conferidas aos deputados federais e senadores, aí sim vamos analisar as imunidades conferidas aos deputados estaduais, distritais e também aos vereadores. Então, iniciando natureza jurídica das imunidades. Então, as imunidades, como eu disse, são prerrogativas inerentes à função parlamentar. Portanto, a finalidade da imunidade é proteger a função e não a pessoa do parlamentar. Vocês vão ver um pouco mais adiante que essa observação ela é muito importante. Essa observação que eu fiz quanto à natureza jurídica, proteção à função, ela vai influenciar a interpretação das imunidades parlamentares estabelecidas na Constituição. As imunidades podem ser materiais ou formais. A formal, por sua vez, pode ser dividida em processual e prisional. A imunidade material, ela protege o parlamentar, deputado federal e senadores por suas opiniões, palavras e votos, afastando a responsabilização civil e penal. Então, o parlamentar não pode ser responsabilizado civil e penalmente por suas opiniões, palavras e votos. Mas aqui já cabe, desde logo, uma primeira observação. Vamos ao artigo 53 da Constituição, caput. Diz lá, os deputados e senadores são invioláveis. Inviolabilidade é sinônimo de imunidade material. Então, os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, grife civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Faço uma remissão agora ao 55, parágrafo 1º. Então, grife civil e penalmente. Faço uma remissão ao 55, parágrafo 1º. Olha o que diz lá no 55, parágrafo 1º. É incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos definidos no regimento interno, o abuso das prerrogativas assegurada a membro do Congresso Nacional ou percepção de vantagens indevidas. Então, a primeira observação importante é que a imunidade material, a inviolabilidade parlamentar, que protege os parlamentares por suas opiniões, palavras e votos, não impede a responsabilização política. Então, embora ele não possa ser responsabilizado civilmente, não pode ser condenado a pagar uma indenização, não pode ser condenado criminalmente, mas ele pode ser punido politicamente.
Ele pode ser punido por quebra de decoro parlamentar. Então, a imunidade parlamentar, a inviolabilidade, a imunidade material, ela protege o parlamentar por suas opiniões, palavras e votos, afastando a responsabilização civil e penal. Nós, constitucionalistas, falamos que ela afasta a própria tipicidade da conduta do parlamentar. Lá no âmbito do direito penal, existe divergência, alguns penalistas entendem que afasta a ilicitude, uma causa constitucional excludente de ilicitude, outros entendem que de culpabilidade, outros até mesmo de punibilidade. O STF, nós, constitucionalistas, entendemos que afasta a própria tipicidade, tá? Mais especificamente, afasta a tipicidade material da conduta. Então, os parlamentares não podem ser responsabilizados civil e penalmente por suas opiniões, palavras e votos, mas não impede a responsabilização política no caso de quebra de decoro parlamentar, abuso das prerrogativas. A imunidade não é uma prerrogativa? Sim. Se ele abusa, ele pode responder por quebra de decoro parlamentar, por abusar das prerrogativas. Por exemplo, por abusar da imunidade material. Essa é a primeira observação. Segunda observação, importantíssima, vamos ter que lembrar aqui da natureza jurídica. Qual a natureza jurídica, portanto? Uma prerrogativa constitucional que protege o quê? A função. Espera aí. Se é uma prerrogativa que protege a função, o que o parlamentar fala, a sua opinião, palavra e voto, para merecer a proteção, para que incida a prerrogativa, para que a garantia, a imunidade, a inviolabilidade material proteja o parlamentar, tem que ter alguma relação com a função. Porque se não há relação com a função, a imunidade não protege a função, mas protege a pessoa do parlamentar. Como eu disse, a finalidade não é proteger a pessoa, e sim a função exercida por aquelas pessoas que são eleitas para tanto. Se ele fala algo, se ele está votando e não tem nada a ver com a sua função, está votando lá no seu clube de futebol, dá uma declaração ofensiva que não tem qualquer relação de pertinência temática com a função, vai incidir a imunidade parlamentar? Não. Porque, repito, a imunidade parlamentar ela é estabelecida para proteger a função. Então, por exemplo, imaginemos o seguinte. Imaginemos que um parlamentar pega um deputado, um senador, está falando mal do presidente da República. Aí fala, o presidente da República está apadrinhando seus amigos, é envolvido com milícia e desculpa a expressão, tá? Para servir de exemplo, você guardar, é corno. Veja só. Dizer que o presidente é corno tem alguma relação com a função parlamentar, com as funções parlamentares? Não. Então, o parlamentar, nesse caso, pode ser responsabilizado? Pode. Civil e penalmente. Então, para que incida a imunidade, para que a imunidade, portanto, proteja de fato o parlamentar, o que ele diz, suas palavras, sua opinião, seus votos, tem que ter relação com as funções parlamentares. Se não tiver essa relação de pertinência temática com a função, o parlamentar pode sim ser responsabilizado civil e penalmente. Civil e penalmente, por palavras, opiniões e votos. E politicamente ele pode ser responsabilizado, inclusive, se tiver pertinência com as funções. Desde que o próprio parlamento, o julgamento é político, entenda que ele extrapolou, ele abusou das suas prerrogativas. Mas o STF ele estava vivendo um momento de transição quanto à sua jurisprudência. O STF tinha uma jurisprudência clássica, entendendo que quando o parlamentar se manifesta dentro da casa legislativa, dentro do ambiente legislativo, não se exige relação de pertinência temática. O STF não faria esse exame quanto à pertinência temática. Porque diz o STF, que, e aqui, óbvio, não é para você rir, tá? Que o Congresso Nacional seria um ambiente sagrado. O que é dito lá dentro não cabe ao Congresso, não cabe, desculpe, ao STF ficar invadindo ao que foi dito lá dentro. Então o Congresso pode, ou melhor, os congressistas podem, dentro do Congresso Nacional, ou podiam, né, dentro do Congresso Nacional, se manifestar, mesmo não havendo pertinência temática, que não poderiam ser responsabilizados civil e penalmente. Se ele fala algo fora do Congresso que não tem pertinência temática, pode ser responsabilizado civil e penalmente. Se ele fala algo dentro do Congresso, plenário,
que não tem relação de pertinência temática, o STF tem entendido que lá dentro não cabe ao STF, ao Poder Judiciário, ficar invadindo. Porque naquele ambiente, entende o STF, é normal que você tenha discussões mais acaloradas, por vezes, né? Até mesmo algumas ofensas. Não é caso de você simplesmente se manifestar ofendendo o indivíduo, mas no meio da discussão mais acalorada, não cabe ao Poder Judiciário ficar invadindo e analisando tudo que foi dito ali dentro do Congresso Nacional. Mas como a gente vai ver, eu trago jurisprudência para vocês, o STF vem mitigando esse entendimento. Recentemente, já em alguns casos, né, mas o caso mais notório foi o caso do ex-presidente Jair Bolsonaro. Do ex-deputado Jair Bolsonaro, agora presidente Jair Bolsonaro. Quando ele era deputado, ele deu declaração de que uma parlamentar seria tão feia, mas tão feia que ela não mereceria sequer ser estuprada. Olha só, isso tem pertinência com a função? Acho que não. E o STF disse que a garantia, a prerrogativa, a inviolabilidade, a imunidade não pode ser entendida como um cheque em branco para o parlamentar ofender pessoas. Não é isso. Ela protege, claro, discussões mais acaloradas, que podem gerar ofensa no meio daquele debate, daquela discussão, mas sempre ligada à função. Agora, você vira no parlamento e diz: a senhora é feia, a senhora não merece ser estuprada. Ou ela também, eventualmente. Tá? Se dissesse algo que não tem a ver com a função, poderia sim o parlamentar ser responsabilizado, civil e penalmente. O então deputado Jair Bolsonaro, à época, chegou, inclusive, a ser condenado civilmente a pagar indenização para essa deputada, porque ele a ofendeu sem que tivesse qualquer relação com as funções parlamentares. E há também, agora ficou suspenso, né? Há também apresentação de acusação no âmbito criminal, por ele ter incitado a prática de crime, tá? Ao estupro, né? Mas que foi suspensa porque ele foi eleito presidente, não pode ser processado por ato estranho, processado penalmente por ato estranho ao exercício de suas funções, mas civilmente pode ser processado. Então essa imunidade, material para que ela incida, para que ela proteja, para que ela afaste a responsabilização, ela tem que ter ligação de pertinência temática com as funções parlamentares. Função de representação popular, representação dos estados, função de fiscalização financeira, orçamentária, político-administrativa, com a própria função legislativa. Então tem que ter alguma ligação com as funções desempenhadas pelos parlamentares. Tendo essa ligação, afasta-se, portanto, a responsabilização civil e penal. Não afasta a política, como dito. Não tendo relação com a função, o parlamentar pode ser responsabilizado civil e penalmente. Retomando, também podemos falar em imunidade formal, processual e prisional. A imunidade formal, prisional, ela vem prevista no artigo 53, parágrafo 2º. Já processual, no parágrafo 3º. Diz lá quanto à imunidade formal prisional. Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Nesse caso, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à casa respectiva, para que pelo voto da maioria absoluta de seus membros, resolva sobre a prisão. Estou começando na imunidade prisional. Então, a imunidade prisional, ela impede que o parlamentar seja preso cautelarmente, com uma única exceção: flagrante delito de crime inafiançável. Então, o parlamentar não pode ser preso em flagrante, com exceção de flagrante delito por crime inafiançável, não pode ser preso temporariamente, não pode ser preso preventivamente e não pode ser preso de acordo com jurisprudência do STF, em decorrência de sentença condenatória não transitada em julgado, ou seja, sentença condenatória pendente de recurso. Todas essas teriam natureza cautelar. Então, o parlamentar só poderia ser preso após o trânsito em julgado, com exceção do flagrante delito de crime inafiançável. Então, a imunidade prisional, ela evita, impede
prisões processuais contra parlamentares. Como eu disse, com aquela única exceção, flagrante delito de crime inafiançável. Muitos dizem, professor, poxa, mas isso aí gera impunidade, fomenta a prática de crime. Veja que essa imunidade, embora a gente tenha a impressão de que ela existe apenas para o parlamento, tá? Porque a impressão que a gente tem é o que a gente mais vê, não é verdade. Existe também imunidade formal prisional para o presidente da República. Não é objeto do estudo da nossa aula, mas aqui para efeito comparativo. Inclusive, em relação ao presidente da República, ele não pode ser preso, leia só, veja só, não pode ser preso sequer em flagrante delito de crime inafiançável. E o presidente da República não pode ser preso por crimes cometidos antes dele ingressar no exercício da presidência ou que não tenham relação com a função de presidente. Então, se o presidente matou alguém, vamos imaginar que se descubra agora que o presidente Jair Bolsonaro matou alguém em 2017. Descobriu agora. Matou alguém em 2017. Ele não era presidente da República. Pode ser processado por esse crime agora, estando no exercício da presidência da República? Não, não pode. O professor matou meu filho. Matou uma pessoa. Não importa. Praticou crime de tráfico. De roubo. O que for. Não pode ser sequer processado. Sequer processado. Então, veja que a gente tem realmente uma visão errada do sistema. Porque a gente acha que é só o legislador que tem isso. Não, não é só o legislador que tem isso. Os poderes do Estado têm garantias. Garantias chamadas de garantias institucionais, que protegem as funções. Se não se deveria ou não haver essas garantias, é outra discussão. Mas elas existem. E não existem apenas para o Poder Legislativo. A gente tem que ser justo. Tá? Olha, por exemplo, falei, né? Tem que mostrar. Olha, por exemplo, em relação ao presidente da República, 86, parágrafos 3º e 4º. Olha o que diz lá no 86 da Constituição, parágrafo 3º. Enquanto não sobrevier sentença condenatória, leia-se pela jurisprudência do STF transitado e julgado, nas infrações comuns, o presidente não estará sujeito à prisão. O presidente da República não pode ser preso, sequer em flagrante delito de crime inafiançável. O parlamentar ainda pode ser preso, flagrante delito de crime inafiançável. O presidente não pode ser preso sequer em caso de flagrante delito de crime inafiançável. Então, o presidente não pode ser preso em flagrante, seja o crime afiançável ou inafiançável, não pode ser preso temporariamente, não pode ser preso preventivamente e não pode ser preso em decorrência de sentença condenatória pendente de recurso, não transitada em julgado. O parlamentar, pelo menos, pode ser preso em uma hipótese. Ainda que seja uma situação excepcional, pode. Quando for flagrante delito de crime inafiançável. E olha agora a imunidade processual do presidente da República. Parágrafo 4º do 86. O presidente da República, na vigência de seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções. Não pode ser sequer processado por ato estranho ao exercício de suas funções. Mas retomando a imunidade prisional, formal prisional, dos parlamentares. Desde a expedição do diploma, a partir do momento que houve a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional, deputados federais e senadores não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Nesse caso, o parlamentar preso em flagrante delito por crime inafiançável, olha a parte final, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à casa respectiva, para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão. Então, preso em flagrante, nessa situação excepcional, em caso de crime inafiançável, deve ser remetido à casa respectiva, se deputado, à Câmara, se senador ou Senado, para que a casa resolva sobre a prisão. É a casa legislativa respectiva que vai se manifestar por maioria de seus membros, maioria absoluta, se é de seus membros é a totalidade, quanto à manutenção ou não do parlamentar preso. Se a Casa Legislativa determinar que o parlamentar deve ser solto, ele deverá ser solto e o Poder Judiciário não poderá determinar prisão. Não vai poder determinar prisão temporária, não vai poder determinar prisão preventiva, não vai poder determinar prisão decorrente de sentença condenatória pendente de recurso, sentença condenatória recorrível.
Muita atenção. Se o parlamento manda soltar, o judiciário não pode prender. Agora, se o parlamento mantém a prisão, o judiciário pode determinar a soltura. Pode entender que aquela prisão é ilegal. Pode entender que não mais se justifica a manutenção daquela prisão. Mesmo porque, veja, em se tratando de flagrante delito, de crime inafiançável, de flagrante delito, deve ser convertida em prisão preventiva, porque você tem ali os mesmos requisitos, conforme o Código de Processo Penal. Então, se o parlamento mantém a prisão, o judiciário pode soltar. Se o parlamento determina a soltura, o judiciário não pode determinar a prisão. Eu vou trazer as exceções para vocês, em que o STF mitigou essas regras, todas elas. Tá? Seja a imunidade material, seja a imunidade formal prisional, e também em relação à imunidade formal processual. Vimos a imunidade formal prisional, agora a imunidade formal processual. Parágrafo 3º do mesmo artigo 53. Recebida a denúncia contra senador ou deputado por crime ocorrido após a diplomação. Aqui, grife, por crime ocorrido após a diplomação. Tem uma diferença importante em relação à imunidade formal prisional. Na imunidade formal prisional, expedido o diploma, o parlamentar não pode ser preso. Pouco importando se o crime tem relação ou não com a função. Pouco importando se o crime foi cometido antes ou depois da expedição do diploma, não importa. Desde a expedição do diploma, não pode ser preso. Aqui é diferente. A imunidade formal processual, aplica-se apenas a crimes praticados após a expedição do diploma. Então, grife, crimes praticados, ocorridos após a diplomação. Então, ocorridos após a diplomação. Não incide a imunidade formal processual quando o crime tiver sido praticado antes da diplomação. Então, só se aplica a imunidade formal processual para crime ocorrido, praticado. Teoria aqui da atividade, hein? Não teoria do resultado. Não importa se o crime se consumou depois. Aqui, o ponto, o marco temporal é a prática do delito. Então, só se aplica a imunidade formal processual para crime ocorrido, praticado após a diplomação. Se o crime foi praticado antes da diplomação, não incide a imunidade formal processual. Mas prosseguindo. Parágrafo 3º do 53. Recebida a denúncia contra deputado ou senador, veja, recebida a denúncia. Então, a Casa Legislativa ela só vai se manifestar após o recebimento da denúncia. Aqui é muito importante destacar a alteração que houve na Constituição. Originariamente, na Constituição, exigia-se autorização da Casa Legislativa para que se pudesse instaurar processo contra parlamentar. Se o Congresso não autorizasse, ou melhor, se a respectiva Casa Legislativa não autorizasse, o Poder Judiciário não poderia receber acusação contra parlamentar. Era muito comum, feita a acusação contra o parlamentar ao Poder Judiciário. No caso, normalmente era feito ao STF, depois a gente vai falar do foro prerrogativo de função. Era feita ao STF. O STF comunicava a Casa Legislativa, não recebia, não podia receber. Comunicava a Casa Legislativa, cabia à Casa Legislativa se manifestar autorizando o recebimento ou não autorizando o recebimento. Agora, no silêncio da Casa Legislativa, a Casa Legislativa não se manifestava, o STF, o Poder Judiciário, não poderia receber a denúncia ou queixa-crime. Então, veja que, originariamente, o silêncio do parlamento, não precisava nem colocar a cara a tapa, como a gente diz na linguagem cotidiana. O silêncio do parlamento impedia a instauração de processo contra o parlamentar. Processo, óbvio, de natureza penal. Então não era necessário nem a manifestação do parlamento para impedir a instauração de processo. A manifestação era necessária para autorizar a instauração de processo. Era uma condição, portanto, de procedibilidade. Era necessária essa autorização prévia para que o Poder Judiciário pudesse receber a acusação. Mas, como eu disse, o dispositivo foi alterado. Agora, a imunidade formal processual não impede o Poder Judiciário de receber a acusação contra o parlamento, ou melhor, contra o parlamentar. A manifestação do parlamento, da Casa Legislativa, vai ocorrer após o recebimento da denúncia ou queixa-crime. Olha como coloca lá a Constituição. Recebida a denúncia ou queixa-crime,
contra senador ou deputado por crime ocorrido após a diplomação. Então, recebida a denúncia, grife, recebida a denúncia. Por crime ocorrido após a diplomação, o Supremo Tribunal Federal dará ciência à casa respectiva, que por iniciativa de partido político, nela representado e pelo voto da maioria de seus membros, poderá, até a decisão final, sustar o andamento da ação. Então, agora o que é feito? É apresentada uma acusação contra o deputado ou senador por crime ocorrido após a diplomação. STF recebe a peça acusatória. Recebe a peça acusatória, recebe, portanto, a acusação, instaura formalmente o processo contra parlamentar. Veja que até aqui não importa se o crime tem ou não relação com a função, hein? Isso vai mudar quando a gente analisar foro prerrogativa de função. Por enquanto, veja que a Constituição não fala. Fala simplesmente por crime ocorrido após a diplomação. Não diz se crime relacionado à função, se não relacionado à função. Está apresentada a acusação, o Supremo Tribunal Federal recebe a peça acusatória. Instaura formalmente o processo. Instaurado formalmente o processo, o que faz o STF? Comunica à Casa Legislativa respectiva. Comunicado à Casa Legislativa respectiva, partido político com representação na casa respectiva, não precisa ser o partido do parlamentar acusado, mas é necessário que o partido tenha representação na respectiva casa. Tá? Então, foi acusado um deputado, comunica-se à Câmara. Partido que tem representação na Câmara pode solicitar instauração de incidente de suspensão do processo. Se for um partido que tem representação no Senado, mas não na Câmara, ele não pode suscitar na Câmara esse incidente. Então, é necessário que o partido tenha representação na respectiva casa legislativa. Então, o partido político representado na casa respectiva é o legitimado para suscitar instauração de incidente de suspensão do processo. O legitimado não é o parlamentar, o legitimado é o partido político, mesmo não sendo o partido do respectivo parlamentar. Suscitado esse incidente de suspensão do processo, cabe agora à Casa Legislativa respectiva se manifestar. Se manifestar pela suspensão ou não do processo. Só pode haver suspensão do processo enquanto a ação não transitar em julgado. Não pode haver suspensão de execução de pena. Então, só pode haver suspensão antes do trânsito em julgado. Ah, professor, mas já havia transitado em julgado, não posso suspender? Não. Transitou em julgado, não posso suspender mais. Não cabe suspensão de execução. Só posso suspender enquanto não houver sentença transitada em julgado. Mas olha só, prosseguindo. Diz lá. Recebida a denúncia contra senador ou deputado por crime ocorrido após a diplomação, Supremo Tribunal Federal dará ciência à casa respectiva, que por iniciativa de partido político, nela representado, e pelo voto da maioria de seus membros, leia-se maioria absoluta, a maioria de seus membros, você tem a totalidade aqui como base de cálculo, poderá, até decisão final do processo, sustar o andamento da ação. Se já houver decisão final transitada em julgado, não pode haver suspensão do processo. Então, sustar o andamento da ação. Parágrafo 4º. O pedido de sustação será apreciado pela casa respectiva no prazo improrrogável de 45 dias do seu recebimento pela mesa diretora. Havendo sustação do processo, suspende-se o prazo prescricional. É o que dispõe o parágrafo 5º. Olha lá. A sustação do processo suspende a prescrição enquanto durar o mandato. Porque encerrado o mandato, óbvio, o processo retorna o seu curso regular. Então, caso a Casa Legislativa determine a suspensão do processo, ela comunica o STF que o processo deverá ser suspenso e, consequentemente, também suspende-se o prazo prescricional. Se a Casa, ao deliberar, não entender que é caso de suspensão, comunica o STF que o processo não foi suspenso e pode prosseguir. Pode prosseguir e o parlamentar no exercício da sua função. Vai ser processado e continua no exercício de suas funções. Não suspende, portanto, o andamento do processo. Só se aplica agora, reforçando, para crime praticado após a diplomação. Se o crime foi praticado antes, não pode haver suspensão do processo.
Então, se o crime foi praticado antes, o processo não poderá ser suspenso. Vimos aqui a imunidade formal processual. Mas a imunidade formal processual, ela não impede a instauração de procedimento investigatório contra o parlamentar. A imunidade, veja, é para suspender o processo. Tanto é assim que a manifestação só ocorre após o recebimento da denúncia ou queixa-crime. O STF, contudo, tem jurisprudência entendendo que, quando se tratar de autoridade com foro por prerrogativa de função, no caso no STF, a instauração de inquérito policial de procedimento investigatório deve ser submetida à apreciação do órgão jurisdicional competente, no caso do STF, para que o STF autorize o procedimento investigatório e exerça, em relação a esse procedimento investigatório, fiscalização, antes mesmo de ser oferecida qualquer denúncia e sequer recebida denúncia ou queixa-crime. Mas a autorização, nesse caso, não é do parlamento. A autorização é do próprio STF. Já o STJ tem jurisprudência em sentido oposto. Eu concordo com a jurisprudência do STJ, que entende que não há necessidade de qualquer autorização para instauração de procedimento investigatório. Eu não tenho necessidade de autorização para processar, para apresentar uma denúncia ou queixa-crime, vou ter necessidade de autorização para investigar? Não existe isso na Constituição. As imunidades devem vir previstas na Constituição de forma expressa e taxativa. Imunidade é exceção ao princípio republicano. É exceção à possibilidade de responsabilização das autoridades. Logo, tem que estar prevista expressamente no texto constitucional. E a Constituição em nenhum momento exige autorização para se investigar parlamentar. Tanto é que ela não exige autorização para acusar o parlamentar. Eventual manifestação é após o recebimento da denúncia ou queixa-crime. Como exigir agora autorização para instaurar um procedimento investigatório? Me parece que o STF foi além do que deveria. E quando a gente tem que elogiar, elogia. Quando é para criticar, criticamos. Me parece que o correto aqui, nesse caso, é o STJ. Eu vou destacar para vocês a jurisprudência, posição do STJ da quinta turma. Então, vimos imunidade material de deputados federais e senadores. Vimos imunidade formal prisional de deputados federais e senadores. E vimos imunidade formal processual de deputados federais e senadores. Agora, imunidade dos parlamentares estaduais. Há pouco tempo chegou ao STF, na discussão, se os deputados estaduais teriam imunidade formal prisional. Muitos diziam que a Constituição não confere imunidade formal prisional aos deputados estaduais, confere apenas aos deputados federais e senadores. Veja só, eu não gostaria que existisse imunidade prisional. Acho até que pode ser revogada. Não vejo como cláusula pétrea. Alguns entendem que é cláusula pétrea, não vejo dessa forma. Não acho que é cláusula pétrea. Me parece que cláusula pétrea é imunidade material. A formal não me parece realmente cláusula pétrea, não, sequer a prisional. Mas a questão chega ao STF. Olha só que me parece que falta muitas vezes, né, leitura da Constituição. Gostando ou não. A gente coloca na interpretação constitucional muita carga ideológica, muita carga política na interpretação, muito subjetivismo na interpretação. Aqui com vocês, eu tento fazer uma interpretação constitucionalmente adequada, independentemente de eu gostar. Acabei de dizer para vocês que eu não gosto dessas imunidades. Acho que tem que haver, sim, a imunidade material. Essa é necessária. Mas a formal, para mim, podia ser revogada. Tanto a processual como a prisional. A prisional tem uma divergência até maior, né, para proteger o parlamentar. Mas, enfim, né, dito isso, a gente não pode simplesmente fechar os olhos para o que a Constituição estabelece. Houve até uma discussão no STF, né, entre o presidente, o ministro Dias Toffoli, e o ministro Marco Aurélio. Dias Toffoli, nessa sessão de julgamento, né, que estava apreciando se haveria ou não imunidade prisional dos deputados estaduais, o ministro Dias Toffoli chegou a afirmar que a Constituição não contempla imunidade prisional para os parlamentares estaduais. Aí o ministro Marco Aurélio, né? O ministro Marco Aurélio também não perde tempo. O ministro Marco Aurélio falou assim: olha,
olhou, o ministro Marco Aurélio pegou a Constituição dele, olhou, falou assim, o ministro Marco Aurélio é irônico, né? Aí olhou, falou, olha, excelência, presidente, acho que estamos com constituições distintas. A minha diz sim. De Vossa Excelência não diz? O ministro Dias Toffoli fingiu que não ouviu, né? Continuou falando, fingiu que não ouviu, continuou falando e dando o voto dele como se não tivesse entendido. Mas existe sim na Constituição. E é expressamente previsto. Vamos lá ao artigo 27 da Constituição. Olha o que diz lá no 27, parágrafo 1º. Será de 4 anos o mandato dos deputados estaduais, de 4 anos o mandato dos deputados estaduais, aplicando-se-lhes as regras desta Constituição sobre sistema eleitoral, inviolabilidade que é a imunidade material, como nós falamos, tá? Imunidades. E aí segue remuneração, perda de mandato, licença, impedimentos. Mas veja, a Constituição não só utiliza a expressão imunidades, no plural, como ela usa também a expressão inviolabilidade. Para destacar tanto a imunidade material como as imunidades formais, processual e prisional. Ah, professor, mas aí é privilegiar bandido. Não estou discutindo isso. Eu disse para vocês, inclusive, que eu sou contra. Mas que tem essa imunidade, tem. Está lá no 27, parágrafo 1º. Imunidades. E foi a decisão do STF. Foi a decisão do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, deputados estaduais têm igualmente, na mesma extensão de deputados federais e senadores, inviolabilidade, imunidade material, aqui com as mesmas observações, tem imunidade prisional e tem imunidade processual, formal prisional e formal processual, com as mesmíssimas observações feitas. E os deputados distritais? Os deputados distritais, vereadores a gente deixa para o final. Os deputados distritais também têm, professor? Sim, também tem. Olha lá o artigo 32, parágrafo 3º. Aos deputados distritais e à Câmara Legislativa aplica-se o disposto do 27. Está aí. Então, os deputados distritais têm também inviolabilidade, imunidade material, imunidade formal prisional, imunidade formal processual. Falta agora os vereadores. Veja que deputados estaduais, deputados distritais, na mesma extensão de deputados federais e senadores, hein? Amplitude e abrangência nacional. Tá? Não tem limitação espacial, com as mesmas observações. Tá? Necessidade de pertinência temática, mesmas observações. Na mesma amplitude dos deputados federais e dos senadores. Abrangência nacional. Já os vereadores, 29, inciso 8, diz lá. Inviolabilidade é a imunidade material. Então, inviolabilidade dos vereadores por suas opiniões, palavras e votos. E agora, hein? Aqui exigência constitucional expressa. Diferentemente do que nós falamos para os deputados federais e senadores, que decorre de interpretação teleológica do STF, aqui a exigência é expressa. Diz lá, no exercício do mandato, primeira limitação. Então, a inviolabilidade material que a Constituição confere aos vereadores depende do vereador ter se manifestado no exercício de suas funções. Ou seja, a manifestação tem que ter sido proferida enquanto o vereador estiver no exercício da função e em razão dela. Então, no exercício da função e em razão dela. Existe também a relação de pertinência temática. E mais ainda, uma outra limitação constitucional, o limite espacial. Limitada à circunscrição do município, parte final. E na circunscrição do município. Então, inviolabilidade dos vereadores por suas opiniões, palavras e votos, no exercício da função e em razão dela. No exercício e em razão dela. Então, não basta estar no exercício, tem que ter relação de pertinência temática. Tá? E na circunscrição do município. Então, vereadores não possuem imunidade formal.
Vereador não possui imunidade formal prisional. Vereador não possui imunidade formal processual. Vistas as imunidades, agora a gente vai ver a jurisprudência, né, as exceções do STF e também um quadro relativo a essas imunidades para vocês. Vamos lá agora. Então, imunidades parlamentares, natureza jurídica, vimos, espécies, vimos. O quadro para vocês. Imunidades parlamentares, senadores. Imunidade material, sim, 53 caput. Imunidade formal prisional, sim, 53 parágrafo 2º. Imunidade formal processual, sim. Deputados federais, material, sim. Formal prisional, sim. Formal processual, igualmente. Deputados estaduais e distritais, material, sim. 27 parágrafo 1º e 32 parágrafo 3º. Formal prisional e formal processual, sim. Mesmos dispositivos. Já os vereadores, aqui é onde nós temos as diferenças. Vereadores possuem apenas imunidade material. 29, inciso. Aí está 7, tá? Tá errado. Inciso 8, eu vou até colocar mais um tracinho aqui para vocês. Isso foi a digitação. Aqui, vou até colocar aqui embaixo. 8. Não é 7, não, tá? 8. Imunidade formal prisional, não. Imunidade formal processual, também não. Imunidade material, jurisprudência. O fato de o parlamentar estar na Casa Legislativa, olha só esse detalhe, hein? No momento em que proferiu as declarações, não afasta a possibilidade de cometimento de crimes contra a honra. Olha a mudança aí da jurisprudência. Nos casos em que as ofensas são divulgadas pelo próprio parlamentar na internet. Então, qual era a situação aqui? É muito comum, atualmente, nessa era digital, tudo na internet, tudo filma. Então, é muito comum os parlamentares hoje fazerem discursos em plenário, pedirem lá para os seus assessores filmarem e depois colocarem na internet. Então, nesse caso, ele fez um discurso em plenário, ofendeu em plenário e depois divulgou na internet. Seguindo. Então, uma mitigação. Nos casos em que as ofensas são divulgadas pelo próprio parlamentar na internet. A inviolabilidade material somente abarca as declarações que apresentem nexo direto e evidente com o exercício das funções parlamentares. Olha a relação de pertinência temática que nós falamos, hein? O parlamento não é local por excelência, o parlamento, desculpa, é local por excelência para o livre mercado de ideias, não para o livre mercado de ofensas. A liberdade de expressão política dos parlamentares, ainda que vigorosa, deve se manter nos limites da civilidade. Ninguém pode se escudar na inviolabilidade parlamentar para, sem vinculação, olha novamente, sem vinculação com a função, agredir a dignidade alheia ou difundir discurso de ódio, de violência ou que incite a discriminação. Como nós já havíamos indicado, muito cuidado, muita atenção com essa posição do STF, uma mitigação ao que se fala dentro do ambiente parlamentar, hein? Próxima decisão, também importante. Em caso, o parlamentar é acusado de incitação ao crime de estupro. Olha aqui o caso. Ao afirmar que não estupraria uma deputada federal porque ela não merece. Olha o que ele disse, hein? O emprego do vocábulo merece no sentido e contexto presente, no caso subjúdice, teve por fim conferir a esse gravíssimo delito, que é o estupro, o atributo de um prêmio. Olha só. Sim, porque se você diz que não merece, algumas mulheres merecem, então é um prêmio. Em favor
um favor, uma benesse à mulher, revelando a interpretação de que o homem estaria em posição de avaliar qual mulher poderia ou mereceria ser estuprada. No caso, a entrevista concedida a veículo de imprensa não atrai a imunidade parlamentar, porquanto as manifestações se revelam estranhas ao exercício do mandato. Então, veja, estranhas ao exercício do mandato. Não tem relação de pertinência temática. Estranhas ao exercício do mandato legislativo. Ao afirmar que não estupraria a deputada federal porque ela não merece. E 3, o fato de o parlamentar estar em seu gabinete no momento em que concedeu a entrevista é fato meramente acidental. Então não importa que ele estava em seu gabinete, hein? Já que não foi ali que se tornam públicas as ofensas, mas sim através da imprensa e da internet. Ou seja, ele sabia que haveria uma divulgação, uma publicidade. A imunidade parlamentar incide quando as palavras tenham sido proferidas do recinto da Câmara dos Deputados, com a observação feita também na decisão anterior, tem que ser conjugada, hein? Despiciando, nesse caso, perquirir sobre a pertinência. Olha só, posição que ainda é a posição do STF. Dentro do parlamento, ó, então a imunidade parlamentar incide quando as palavras tenham sido proferidas no recinto da Câmara dos Deputados ou certamente do Senado. Nesse caso, dentro do recinto, é despiciando, nesse caso, perquirir sobre a pertinência entre o teor das afirmações supostamente contumeliosas e o exercício do mandato parlamentar. Precedente da primeira turma, ministra Rosa Weber, unânime. Os atos praticados em local distinto escapam à proteção da imunidade, quando as manifestações não guardem pertinência, por um nexo de causalidade com o desempenho das funções do parlamentar. Exposit, à luz dos requisitos do 41 do CPC, recebo a denúncia pela prática, em tese, de incitação ao crime e recebo parcialmente a queixa-crime apenas quanto ao delito de injúria. Rejeito na queixa-crime quanto à imputação do crime de calúnia. Imunidade formal, prisional, jurisprudência. O Poder Judiciário dispõe de competência para impor aos parlamentares, por autoridade própria, as medidas cautelares a que se refere o 319 do CPP. São aquelas medidas substitutivas à prisão, seja em substituição de prisão em flagrante delito por crime inafiançável, por constituírem medidas individuais e específicas menos gravosas, seja autonomamente em circunstâncias de excepcional gravidade. Os autos da prisão em flagrante delito por crime inafiançável ou a decisão judicial de imposição de medidas cautelares que impossibilitem, direta ou indiretamente, ou a decisão judicial, essa parte aqui é importante, ou a decisão judicial que impossibilite, direta ou indiretamente, o pleno e regular exercício do mandato parlamentar e de suas funções legislativas serão remetidos dentro de 24 horas à casa respectiva, nos termos do parágrafo 2º do artigo 53, para que, pelo voto nominal e aberto da maioria de seus membros, resolva a sua prisão ou a medida cautelar diversa da prisão. Aqui nós temos uma criação jurisprudencial. Nós vimos que o parlamentar preso, a prisão deve ser comunicada dentro de 24 horas à casa respectiva para que resolva sobre a prisão. O STF entendeu que é possível ao Poder Judiciário impor aos parlamentares medida cautelar diversa da prisão, porque menos gravosa. Agora, um detalhe importantíssimo. Caso essa medida diversa da prisão implique, direta ou indiretamente, no prejuízo ao exercício das funções, ela deve ser submetida à manifestação da Casa Legislativa respectiva, assim como a prisão. Então, por exemplo, você substitui a prisão por recolhimento domiciliar. Isso impede que ele exerça suas funções. Deve ser, nesse caso, submetido ao crivo da Casa Legislativa para que decida sobre essa medida cautelar diversa da prisão. Então, muita atenção. É possível que o Poder Judiciário determine medidas cautelares diversas da prisão? Sim. Mas caso essas medidas impliquem
interfiram, prejudiquem, direta ou indiretamente, no exercício das funções parlamentares, deve ser submetida à Casa Legislativa, observado o que disposto no artigo 53, parágrafo 2º, diz lá. Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante crime inafiançável. Nesse caso, então aplica-se também aqui, essa parte final, as medidas cautelares diversas da prisão que impliquem prejuízo direto ou indireto ao exercício das funções parlamentares. Se ela não afeta as funções parlamentares, não precisa ser submetida. Então, por exemplo, se você manda o recolhimento domiciliar, afeta. Se você manda não se encontrar com determinada pessoa, não afeta. Aí não precisa ser submetida. Então, tem que analisar se a medida cautelar diversa da prisão ela implica em prejuízo direto ou indireto às funções. Se não implicar qualquer prejuízo, não deve ser submetida à Casa Legislativa. Se implicar em prejuízo, seja direto ou indireto, deve sim ser submetida à Casa Legislativa. E aí, seguindo, submetido à Casa Legislativa dentro de 24 horas para que resolva, por maioria de votos de seus membros, sobre a prisão ou, nesse caso, sobre a medida cautelar diversa da prisão. Prosseguindo. Os elementos contidos nos autos impõem interpretação que considere mais que a regra proibitiva da prisão parlamentar isoladamente, como previsto no artigo 53, parágrafo 2º da Constituição. Há de se buscar interpretação que conduza à aplicação eficaz e efetiva do sistema constitucional como um todo. A norma constitucional que cuida da imunidade parlamentar e da proibição de prisão do membro do órgão legislativo não pode ser tomada em sua literalidade, menos ainda como regra isolada do sistema constitucional. Os princípios determinam a interpretação e aplicação corretas das normas, sempre se considerando os fins a que ela se destina. A Assembleia Legislativa do Estado de Roraima, e aqui o caso concreto, composta de 24 deputados, dos quais 23 estão indiciados. Olha só, se 23 estão indiciados, como é que eles podem fazer juízo sobre a prisão de outros igualmente indiciados e envolvidos? Não pode. 23 indiciados em diversos inquéritos afirma a situação excepcional. Então, se você tem 23 dos 24 membros igualmente indiciados, como é que você pode submeter a manifestação de uma prisão a esses parlamentares? Não pode. Então, afirma a situação excepcional e, por isso, não há de se aplicar a regra constitucional do artigo 53, parágrafo 2º, porque a Casa está, de fato, impedida de se manifestar, em razão dos parlamentares estarem quase na totalidade comprometidos, igualmente por envolvimento em investigações criminais, de forma isolada e insujeita aos princípios fundamentais do sistema jurídico. Esse HC é importantíssimo, hein? Esse HC é importantíssimo. Ele traz uma hipótese de distinguishing, de distinção. Imunidade formal processual, o STF, em várias oportunidades, firmou o entendimento de que a emenda 35, publicada em 21 de 12 de 2001, tem aplicabilidade imediata, por referir-se à imunidade processual, apta a alcançar as situações em curso. Se trata de norma processual, não norma penal. Referida emenda suprimiu, para efeito de prosseguimento da persecutio criminis, a necessidade de licença parlamentar, distinguindo ainda entre delitos ocorridos antes e após a diplomação para admitir somente, quanto a estes últimos, a possibilidade de suspensão do curso da ação penal. Inquérito 1637, relator o ministro Celso de Mello. Em face dessa orientação, carece de plausibilidade jurídica para o fim de atribuir-se efeito suspensivo a recurso extraordinário a tese de que a norma inscrita no atual parágrafo 3º do 53 da Magna Carta se aplica também aos crimes ocorridos após a diplomação de mandatos pretéritos. Também é importantíssimo essa decisão. Muita atenção com a mesma. Autorização para investigação, como nós dissemos. Autorização aqui, óbvio, não é da Casa Legislativa, tá? STF entende que sim.
Precedentes: inquérito 2849, inquérito 2936. Já o STJ entende que não. Decisão da quinta turma. Foro por prerrogativa de função. Na ação penal 937, o plenário firmou as seguintes teses. O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas. Porque, como eu disse para vocês, é uma proteção à função. Então, foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes, atenção, cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas. E relacionado às funções desempenhadas. E B. Após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar outro cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo. Perpetuatio jurisdictione, ou seja, perpetuatio da jurisdição. Inquérito 687, São Paulo. O foro por prerrogativa de função seja aplicado apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas. E a competência para processar e julgar ações penais não seja mais afetada após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para que sejam apresentadas alegações finais, em razão de o agente público vir a ocupar o cargo em que ocupava, seja qual for o motivo. Então nós temos o precedente, ação penal 937, onde foi fixada a tese, e a confirmação mais recente, no inquérito 678. Muito cuidado agora com a decisão a seguir. Perpetuatio em caso de reeleição para a mesma função, hein? Então, perpetuatio em caso de reeleição para a mesma função. Aqui é muito importante que a reeleição se dê para a mesma função. Então, por exemplo, imaginemos que um senador pratica um crime durante a vigência do mandato relacionado à função. Então, incide o foro por prerrogativa de função. Encerrado aquele mandato, ele é reeleito para um mandato imediatamente subsequente. Não tem intervalo de tempo. Aí ele é reeleito para um mandato imediatamente subsequente. Permanece o foro por prerrogativa de função. E permanece por quê? Porque nesse caso, você não tem qualquer solução de continuidade, não tem interrupção no caso de reeleição para mandato imediatamente subsequente para a mesma função. Então, se ele é senador e foi para deputado, perde o foro em decorrência de crime praticado enquanto senador. Se era deputado e foi eleito senador, perde o foro que ele tinha enquanto deputado. Então tem que ser para o mesmo cargo, para a mesma função política. Nesse caso, eleições imediatamente subsequentes, sem qualquer solução de continuidade, sem qualquer intervalo, ocorre a perpetuação do foro por prerrogativa de função. Agora, se houver intervalo entre os mandatos, não se aplica a perpetuação do foro por prerrogativa de função. Muita atenção, tivemos uma decisão, a meu ver, lamentável, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, conferindo foro por prerrogativa de função, veja só, ao senador Flávio Bolsonaro, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio, por crime cometido, ou por suposto crime cometido enquanto deputado. Peraí, ele não é mais deputado. Não é mais. Então ele não tem mais foro por prerrogativa de função em relação a crimes praticados relacionados à função de deputado. Ah, pessoal, mas ele foi eleito senador. Sim, mas não tem aqui, veja só, exercício da mesma função. Não há reeleição para o mesmo cargo político. Se ele praticar um crime enquanto senador, relacionado à função, vai ter foro prerrogativo de função, e se reeleito senador, vai ter perpetuação. Agora, se muda de função, não há lógica nisso. Então, essa decisão, acredito eu, que vocês têm que acompanhar, né? Acredito eu que ela vai ser cassada pelo STF. É contrária à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Só se houver uma reviravolta muito grande. Mas a gente está vendo cada coisa, né, recentemente, que é tudo a gente já pode esperar.
Recentemente, por exemplo, houve uma decisão do presidente do STJ concedendo a um fugitivo, foragido da justiça, foragido. Estava em lugar incerto e não sabido. Prisão domiciliar. Como prisão domiciliar para foragido? Sabe? Algumas coisas assim que a gente sabe o que acontece, né? Mas, enfim, tá? Tem acontecido cada coisa, mas tudo pode acontecer. Mas se não acontecer nada de muito extraordinário, o STF deve confirmar a sua jurisprudência e determinar a devolução do processo à primeira instância. Mas prosseguindo. Então nós temos aí 2 precedentes quanto a essa exceção onde você tem a perpetuação. Olha aí. No ARI 125.0087, primeira turma, relatoria ministra Rosa Weber. E no RE 125.3213, relatoria ministro Gilmar Mendes. Bom, pessoal, a gente vai tecer alguns comentários agora em relação à CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, que também é uma das funções, né, do Poder Legislativo. Então, Comissão Parlamentar de Inquérito, natureza jurídica, investigação político-administrativa. Criação, tanto pela Câmara como pelo Senado isoladamente. Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara, Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado, ou CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, criada em conjunto pelas 2 casas legislativas. Pressupostos, vem previstos lá no artigo 58, parágrafo 3º, materiais, prazo certo e fato determinado. Ou seja, um fato delimitado no tempo e no espaço, prazo certo, deve ser estabelecido o prazo de início e de encerramento. Professor, admite-se prorrogação? Sim, admite-se prorrogação. Admite-se prorrogação desde que dentro de uma mesma legislatura. Então, pode haver prorrogação? Pode. Indefinidamente? Sim, desde que dentro de uma mesma legislatura. Não pode passar de uma legislatura para outra. Então, pressupostos, prazo certo e fato determinado. Fato, veja só, de interesse público. Não fato de interesse estritamente particular. Então não cabe instauração do CPI para investigar fatos particulares. Tá? Ou melhor, de interesse estritamente particular. Você pode investigar um fato particular desde que tenha interesse público, não um fato de interesse estritamente privado, de estritamente particular. Então, fato determinado, fato delimitado no tempo e no espaço, de interesse público. Prazo certo, início e encerramento predefinido, admitindo-se prorrogações sucessivas, desde que dentro de uma mesma legislatura, que tem duração de 4 anos. Voltando, pressupostos formais, requerimento aprovado por 1/3. Esse 1/3 é um quórum bastante baixo, que quer garantir o direito das minorias. Competência pode ser federal, estadual, distrital ou municipal. Então podem ser criadas CPIs pelo legislador no âmbito federal, estadual, distrital e municipal. Muita atenção em relação à CPI no âmbito municipal. As CPIs municipais não são dotadas de poderes de investigação próprios das autoridades judiciais. E não são por quê? Porque não tem poder judiciário no âmbito municipal. Já estaduais e distritais, sim. Então, CPI federal, Câmara, Senado ou mista, CPI estadual e CPI distrital têm poderes de investigação próprios das autoridades judiciais. Já a CPI municipal não tem poderes de investigação próprios das autoridades judiciais. Esses poderes vêm previstos lá no parágrafo 8º, parágrafo 3º do artigo 58, olha o que diz lá. As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais. Seguindo, além de outros previstos nos regimentos das respectivas casas, serão criados pela Câmara dos Deputados, pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de 1/3 de seus membros, para apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso,
encaminhados ao Ministério Público para que promova a responsabilidade civil e criminal dos interessados ou dos infratores. Dos interessados, não, desculpe, dos infratores. CPI não pune ninguém. CPI não impõe sanção. CPI investiga. Relatório final, constatada a prática de delito, envia-se ao Ministério Público. Constatada ilícito, seja civil ou penal, envia-se ao Ministério Público para que promova a responsabilização dos infratores. Então, prosseguindo. Pressupostos formais, requerimento aprovado por 1/3. Competência federal, estadual, distrital e municipal, com observação importante em relação ao municipal, que nós fizemos, muita atenção. Conteúdo, interesse público, como nós colocamos. E limites, poderes de investigação próprios das autoridades judiciais. Por fim, medidas que podem e que não podem ser adotadas pelas CPIs. Então, CPI pode, hein? Prender em flagrante, inclusive como qualquer do povo. Pode requisitar informações e documentos, pode convocar testemunhas, convocar ministro de Estado, quebrar sigilo fiscal, bancário e de dados, inclusive telefônicos. Quebrar sigilo de dados, tá? Não das comunicações, dos dados. Determinar perícias, vistorias e exames. CPI não pode determinar busca e apreensão domiciliar porque submetida à reserva de jurisdição. Só o Poder Judiciário. E, óbvio, nas exceções constitucionais, qualquer um, e aí não depende de poder próprio. Prestar socorro e outras exceções estabelecidas na Constituição. CPI também não pode determinar interceptação telefônica, submetido igualmente à reserva de jurisdição. Não pode determinar medidas processuais de garantia, pois ela tem poder de investigação e não poder de natureza processual, de garantia ao processo. Não poder de natureza cautelar. Tem poderes de investigação e não poderes cautelares. Não pode determinar prisão, não pode prisão temporária, não pode prisão preventiva, com a exceção que nós vimos do flagrante delito. Flagrante pode, como qualquer pessoa. Também não pode impedir ou restringir a assistência jurídica por advogado e tampouco quebrar sigilo de justiça. Então, vimos as medidas que podem ou não podem ser adotadas pelas comissões parlamentares de inquérito. Bom, pessoal, foi um prazer estar com vocês novamente. Fechamos separação de poderes, mais especificamente poder legislativo. Abraço grande a todos, muito sucesso, fiquem bem, até a próxima oportunidade.